Saudamos os amados irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sauda ali também. Sauda o pessoal. Saudamos você, meu querido, que está em casa nos assistindo aí, seja pelo Instagram, pelo canal da nossa igreja. Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Realmente é muito bom, é com muita alegria que a gente chega aí na sua casa, na palma das suas mãos. Eu espero, eu e Li, que você não só nos acompanhe online, não. Assim que você puder, vem para cá, porque a internet não pode te proporcionar o que a igreja física pode. Então, quando você puder, por favor, venha. E a todos vocês, que bom que vocês escolheram estar aqui hoje. Vocês poderiam ir aproveitar o verão, ir aproveitar essa noite em algum outro lugar, mas vocês só vieram aqui porque priorizaram. E graças a Deus que você fez isso. Graças a Deus. Não foi à toa que o Senhor te trouxe aqui. Primeiro, você já chegou, já viu que tem alguma coisa diferente, né? A gente já começou a emassar a igreja, vai começar o processo de pintura, por isso está tudo desmontado assim. Então tenha cuidado aí, está tudo meio empoeirado, tranquilo, é para o propósito e glória do Senhor nosso Deus. Eu estou hoje aqui com a Li, essa menina que emocionou todo mundo no batismo da virada do ano, e nós vamos juntos dar abertura a este culto oficialmente, orando ao Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos, por gentileza, curve a sua fronte, e por favor, eu queria que você contasse a Deus por que você veio na casa dele hoje. Converse com o Senhor aí, ore ao Senhor. Você que está em casa, faça a mesma coisa, pare tudo, ore a Deus. Grandioso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, nos alegramos no Senhor e na tua presença, porque é bom te servir, Pai, porque é bom estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque neste segundo domingo do mês de janeiro, o segundo domingo do ano, Pai, nós estamos aqui, onde nós não tínhamos certeza e garantia nenhuma que teríamos, que estaríamos, mas aprove o Senhor nos abençoar, nos sustentar, de sorte que estivéssemos aqui e aqui estamos. Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. Queremos ouvir o bradar da tua voz em nossos corações. Pai, toma também, Senhor, o nosso culto ao Senhor, este culto que será prestado a ti. Foi por isso que a gente veio, para prestar um culto de gratidão ao Senhor, para nos colocar na tua presença, para buscarmos a tua face, para adorar o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós aqui estamos. E de quebra e de sobra, o Senhor ainda fala aos nossos corações, porque o Senhor é bom, o Senhor ama ter um relacionamento conosco. Por isso eu te peço, Pai, nos abençoa e toma essa noite em tuas mãos, que seja uma linda noite de celebração ao Senhor, que essa festa chegue ao céu e possa continuar aí, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim te oramos e agradecemos, amém, amém. Li vai fazer a leitura do texto. Boa noite, igreja. Queria pedir para vocês que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 21, 22. Amém? Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Esse texto fala que nós podemos pedir tudo para Deus, mas tem que ser de coração e com sinceridade. E muitas vezes, mesmo que você peça alguma coisa para Deus, Ele só vai conceder o seu pedido se for realmente necessário para a sua vida. Amém. Verdade, né, Lê? E quando Deus vê que não é necessário, o que é que Ele faz? Não é? Ele
Não concede, porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Esse é o nosso Deus que cuida da gente. Queremos convidar quem? Chama ele. O diácono Oswaldinho. E Arilton. E o Arilton. Amém, meus irmãos. É um hino muito conhecido, tem uma letra tremenda, fala daquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. E vocês todos podem cantar conosco também, amém? Quero saudar a amada igreja, copiando a maneira que o apóstolo Paulo fazia quando ele chegava em alguma igreja. O apóstolo Paulo visitava a igreja e dizia: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu confesso à igreja que pedi a oportunidade ao pastor para me apresentar aqui hoje. Senti o desejo de tocar o hino com a gaita para louvar o Senhor, primeiramente, e também em memória da minha esposa. Vou falar para a igreja: se eu começar a chorar aqui,
A igreja chora comigo. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram. Eu ainda estou muito sentido, estou sofrendo muito ainda. Porque o Senhor levou a minha esposa. Mas por outro lado, tem a alegria que todos nós sabemos que ela está no paraíso. Paraíso quer dizer Éden, e Éden quer dizer lugar delicioso. Isso é que nos consola, que ela está no gozo de paz com Jesus. Por isso que eu escolhi um hino que ela gostava muito, nós cantávamos juntos sempre esse hino.
Com a palavra, o período de louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo damos graças, né? Ver esse momento tão bonito, essa homenagem tão bonita. E eu quero convidar a igreja nesse momento para ficar de pé, para adorar o nome do Senhor. Você tem motivos suficientes para agradecer. Nós temos motivos suficientes para agradecer. Por isso estamos alegres, iniciando mais essa semana na presença do nosso Deus, que grandes coisas tem feito por nós e através de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cante conosco. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que você lembra de mim. E tendo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. da abertura do culto através da oração. Como é importante esse momento que passamos com o Senhor para adquirirmos intimidade necessária e muitas vezes adquirirmos a espera para o tempo dele. Porque muitas vezes nós só temos que esperar
muitas vezes nós temos que aceitar o não de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que se passa. Mas enquanto esperamos o sim ou não, que possamos louvar, que possamos estar louvando, confiantes que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja à vontade em nosso meio. Seja à vontade em nosso meio, Deus. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que o Senhor possa estar nos consolando nesse momento. Que possamos confiar, Senhor, na Tua vontade. Que a Sua vontade, Senhor, venha prevalecer em nossas vidas a cada instante. Que possamos confiar que o que o Senhor faz é sempre melhor. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
precisamos esperar o tempo de Deus acontecer em nossas vidas. É dessa forma que precisamos entender que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ele sabe a forma de cuidado que Ele tem. Ninguém supera. Não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem esposo que consegue superar a forma do cuidado de Deus conosco, amados. Aleluia. A palavra de Deus fala em Provérbios 16:3 que devemos consagrar ao Senhor tudo o que fazemos, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos conforme a sua vontade. Isso foi ensinado no culto da semana passada, né? No culto da virada. Como tem sido a forma, como nos colocamos, como nós temos pedido ao Senhor, temos pedido conforme a sua vontade. Porque Deus, nós temos os nossos planos, mas Deus tem os seus planos. E os seus planos são muito melhores que os nossos. Amém? Por isso, consagre a Ele nesta noite o que você tem de melhor. Sabe o que Ele quer? Ele quer um coração rendido nessa noite. Ele quer um coração rendido a Ele nessa noite. Porque Deus, amados, Ele não precisa do material. Ele precisa da nossa coração, de um coração rendido a Ele, para que Ele possa trabalhar a vontade dEle em nós. Amém? Nas suas mãos, meu Senhor.
Amém. A paz seja convosco mais uma vez. Eita, povo de Deus lindo e abençoado. Deus abençoe a cada um de vocês que eu já havia cumprimentado, a você que chegou no nosso culto online aí agora e a você que chegou depois. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Nesta mesma atmosfera de adoração ao Senhor nosso Deus, eu quero dar continuidade e boas-vindas a cada um de vocês, saudar cada um que está sempre conosco, buscando a intimidade com Jesus, buscando conhecer o Senhor nosso Deus a cada dia. Dentre todos que estão aqui, também está meu amigão, pastor Leandro Lozada, pastor da Primeira Igreja Batista ali em Praia do Suá, está com sua família. Ian, Deus abençoe, Ian, Deus abençoe, Lins, Deus abençoe, cunhada. Estão aí conosco hoje. O pastor Leandro está de férias e nos abrilhanta nesta noite. Dá um tchauzinho lá para o pastor Leandro, gente, para ele voltar, Ele vai vir pregar aqui esse ano um bocado de vez ainda. Deus abençoe. E a cada um de vocês, irmãos Eli, sempre bom vê-lo. Cadê ela? Roseane. Deus abençoe, Roseane. Delza Maria, esposa do irmão Arilton, diácono Arilton. Seu esposo, Dalva Maria, seu esposo é uma bênção aqui para nós. Continue cuidando bem dele na sua casa, porque ele aqui realmente tem sido uma bênção, viu? É sempre bom vê-la aqui conosco. Bem, a palavra de Deus é clara e é eficaz. E eu queria, nessa noite, meditar com vocês em uma linda história, e que eu e vocês, todo mundo aqui conhece. Mas eu queria que vocês, por gentileza, me dessem um pouquinho da sua atenção para você perceber algumas coisas que talvez você não parou para pensar em todas as vezes que você já leu essa história. O tema, Rodrigo também está conosco, mas Cris, eu falei que quando eu começasse a pregar, eu ia te chamar para dançar uma coreografia, venha. Gênesis capítulo 12, por favor, irmão Erli Claudino, Deus abençoe. Abra aí, por favor, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Se você quiser acompanhar aqui, é bom que a gente acompanhe todo mundo na mesma versão, que é a NVI. O tema da mensagem desta noite é, preste atenção, quando Deus nos chama, Ele nos orienta. Quando Deus nos chama, Ele nos orienta. E é verdade. Acompanhe comigo aqui. Diz assim o texto da palavra do Senhor. A gente vai ver ele por completo agora, depois eu vou pontuar com vocês alguns versículos. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não está errado aí não, tá, Jonathan, que está Abrão. É porque ainda Deus não havia mudado o nome dele para Abraão. Até então ainda era Abrão mesmo. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu dali Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a leste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Amém? Bem, como minha querida Tereza Maria já orou pela palavra, preste atenção. Você que está em casa, ó, preste atenção aqui comigo. O tema da mensagem é: quando Deus nos chama, Ele nos orienta. Saia da sua terra. É a palavra de Deus direto para Abraão. Saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. São três coisas aqui: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e saia da casa do seu pai. Talvez para algumas pessoas aqui nessa igreja, nesta noite, esse texto seja até literal, essa fala de Deus com Abraão. Por exemplo, comigo. Quando Deus colocou no meu coração que eu teria que vir para aqui, para Vila Velha, primeiro eu titubeei, Marcos. Falei: mas Senhor, eu já saí de Salvador e fui para Nazaré, eu não conhecia ninguém. Depois eu saí de Nazaré, agora eu vou para Vila Velha, onde eu não conheço ninguém. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu não conhecia ninguém. Para eu sair ali em 1º de Maio, que foi o lugar que eu morava, as pessoas tinham que me ensinar. Aqueles, do jeito que vocês gostam de ensinar, né? É só seguir reto toda a vida. Depois, era o reto toda a vida ali em 1º de Maio. Quando eu ia para o centro de Vila Velha, as pessoas falavam, né, vai para Vila Velha. Eu falava: mas eu não já estou em Vila Velha? Aí depois que eu fui entender que Vila Velha, você se referia-se ao centro. E eu vim para um povo que eu não conhecia, eu vim para um meio de pessoas que eu achei estranho. A primeira coisa que aconteceu comigo, irmão Zélio, quando eu cheguei aqui, foi me dar o desejo de voltar. Que é exatamente o que acontece quando a gente sai da nossa terra e vai para uma terra onde a gente não conhece ninguém. E foi exatamente a proposta, de Deus para Abraão: saia da sua terra e saia também do meio dos seus parentes. Foi o que eu fiz. Talvez para Abraão ainda foi mais difícil do que para mim, porque quando eu saí da Bahia, eu saí do meio dos meus parentes por parte de pai, mas eu vim para meus parentes por parte de mãe. Talvez isso foi mais difícil para Abraão e para Marcelo. Irmãos, deixa eu lembrar vocês mais uma vez: Marcelo só tem aqui eu e vocês. O pai, a mãe, o tio, o primo, o irmão de Marcelo aqui é essa igreja. Marcelo fez uma coisa que eu não sei se eu faria com ele. Eu não sei se eu sairia atrás dele para um lugar que nem eu conheço. Nem eu conhecia aqui. Aí eu vim, me estabeleci e falei: Marcelo, vamos morar lá no Espírito Santo. E ele veio, corajoso. Eu não sei se eu teria essa coragem, compadre, de te seguir para a cidade dos seus parentes, que eram seus parentes. Mas aqui vocês têm realmente mostrado que vocês são nossa família. Aqui, às vezes que, graças a Deus, Marcelo ainda não passou por isso, de perder os parentes perto. Aliás, já, não tão próximo, mas já sim.
mas às vezes que eu perdi minha avó, às vezes que eu precisei de apoio com o painho, que eu perdi minha mãe de criação, vocês realmente choraram comigo. E o que estamos fazendo agora com o senhor, irmão Zeli? Essa igreja chorou comigo. Essa igreja me botou no colo, essa igreja cuidou de mim, eu precisei ficar lá e eles falaram, fica aí que a gente cuida aqui. E realmente, sair do meio da nossa terra não é fácil, né, pastor Leandro? Você fez isso também, saiu de BH e veio para cá, estou aqui em Vila Velha. Mas, talvez para você que está aqui nessa noite, Deus não esteja chamando você para se mudar para outra cidade. Talvez você está aqui e está assim pensando, não é, mas essa mensagem não tem nada a ver comigo, eu não vou mudar para lugar nenhum. Talvez ainda. Talvez ainda. Talvez seja literal, talvez Deus vai tirar você daqui e te levar para um outro lugar, talvez. Mas talvez não seja mudança local. Talvez Deus está te chamando para sair da condição que você está. Talvez o Senhor está querendo que você saia da condição que você está. Saia do buraco que você se meteu, saia da encrenca que você se meteu, saia da condição que você se meteu. Talvez você esteja num ciclo, por exemplo, de vício, e Deus está dizendo, saia daí. Saia daí, que eu vou abençoar você. Irmãos, quando Deus fala com Abraão, para ele sair do meio da terra dele, do meio dos parentes dele, para sair da casa do pai dele, Deus está tirando Abraão da dependência do pai dele, do pai, e Deus também está tirando Abraão da dependência dele mesmo, Abraão. Porque, irmãos, quando as coisas apertam, quem tem pai aqui sabe o que eu vou falar agora. Tem dia que eu não sei se esse dia chega para todos vocês que estão aqui, mas para mim, que sou pastor, Jonathan, tem um dia do mês, que isso acontece aqui comigo também. Eu puxo e não tem nada. E quem nos socorre é sempre o nosso pai. Ainda mais se ele for aposentado, né? Ele sempre tem uma gordura, e a gente sabe disso. A gente sabe da gordura de pai e de manhã, né? Pai, me empresta aí 300 reais. E outra coisa, é certo que ele vai nos emprestar. Porque pai é assim. Pai gosta tanto da gente, pai nos ama tanto, que não suporta ver a gente passando necessidade. E às vezes, e tem alguns pais que fazem isso, e com certeza algum de vocês, que quando o filho está tão apertado, fala assim, não precisa me pagar não, não precisa me devolver não. E a gente dá um glória a Deus bem forte. Oh, glória! Não é assim? Quando Deus diz, Abraão, saia daí, Deus está dizendo para Abraão, você vai sair da dependência do seu pai. Agora você não vai ter mais o seu pai para abrir o bocão e pedir alguma coisa quando tiver. Mas Deus também está chamando ele para sair da dependência dele, porque, em outras palavras, Deus está dizendo assim, agora você só vai depender de mim. Você vai ser meu dependente. Que maravilha. Depender do dono da prata e do ouro, é bom demais. Ser dependente de um Deus que pode todas as coisas, que beleza. Hein, meu diácono Tonho? Ser dependente de um Deus que tem poder e autoridade para nos dar o que Ele quiser, se for da sua vontade. Então ele diz, saia daí, está tirando ele da dependência do pai, tirando ele da dependência dele mesmo. E Deus tirou Abraão da zona de conforto. Irmãos, para que coisa melhor? Abraão já vivia uma vida tranquila. Abraão já tinha as coisinhas dele, tinha os parentes dele ali, tinha os irmãos dele, já estava ali namorando com Saraí, estava tudo bem. Deus fala, sai daí, de onde está tudo bem, de onde as coisas estão estabelecidas. Você quer entender melhor isso? Pense aí no seu trabalho, você que é concursado que está aqui, ou você que tem um bom emprego, não é concursado, mas tem um bom emprego. É como se Deus dissesse para você assim, saia daí que você vai viver na minha dependência. Peça demissão amanhã. Era como se fosse isso. Você dizia, Senhor, mas eu estudei tanto para passar no concurso. Deus disse, não, agora eu quero que você saia de lá. Mas Senhor, rapaz, estou lhe dizendo, saia daí. Deus está tirando você da sua zona de conforto. Mas como é que eu vou sobreviver? Você vai sobreviver com o que eu te der.
É como se Deus estivesse dizendo isso para você. É Deus tirando Abraão da zona de conforto dele. E Deus diz: vá para um lugar que eu vou te mostrar. Se você voltar um pouco o texto, você vai ver que o Terá, o pai de Abraão, já tinha pegado ele, já tinha pegado Ló, já tinha pegado as mulheres e já tinha ido em direção a Canaã. Eles já estavam com o intuito de ir para Canaã. Mas eles param em Padã Arã, ficam um período lá e o Terá morre. Quando Deus diz: saia da sua parentela, saia dessa terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar, parece para Abraão que Deus vai mudar a rota. Parece para Abraão aí que Deus vai dizer assim: não, você não vai mais para onde você está indo, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas se você for ver o final da história, é justamente para lá que ele vai. Só que tem um percurso com Deus para se caminhar. Querido, querida, você que me ouve, quando Deus te chama, Deus garante, Deus te orienta. Abraão acabou indo para o lugar que ele queria, mas ele ia para lá sem a orientação e sem o cuidado do Senhor. Agora é diferente. Por isso que na virada do ano, eu perguntei para vocês, na mensagem da virada, foi: o que foi esse ano para você? Talvez esse ano de 2022 foi um ano ruim, porque você tomou várias decisões erradas. Porque você fez várias coisas sem consultar o Senhor. Sem perguntar: Senhor, e aí, é para eu ir, é para eu não ir, é para eu fazer, é para eu não fazer, é para eu pedir demissão, é para eu não pedir, é para eu estudar, é para eu passar. Talvez você fez coisas em que você se arrependeu. Com certeza, Deus não erra. Deus não erra. E se deu alguma coisa errada, meu irmão, com certeza, Ele não estava nesse negócio aí com você, Ele não estava nesse projeto aí com você, Ele não estava aí nessa proposta aí com você, por isso deu errado. Portanto, quando Deus diz assim: vá para um lugar que eu vou te mostrar, parece para Abraão que Deus vai mudar a trajetória. Quando Deus diz: saia do meio da sua parentela, Deus está chamando Abraão para mudar a vida dele para sempre. Irmãos, Deus fez com Abraão uma coisa que Jesus amava fazer. Jesus amava mudar o nome das pessoas, João. Por exemplo, Jesus chega para Simão e diz assim: agora seu nome será Pedro. Deus chega para Abraão e diz: seu nome será agora Abraão. Deus chega para Sara e diz assim, para Saraí, diz assim: olha, o nome dela não será mais Saraí, será Sara. Deus ama mudar não só o nome, Deus ama mudar a história das pessoas. Porque quando Jesus mudava o nome, Ele dava todo um significado diferente à vida daquelas pessoas. Quando Jesus curava alguém de uma enfermidade, Ele não só dava saúde para as pessoas, Ele dava também um retorno para a sua família. Agora aquela pessoa podia ir para casa, por exemplo, sendo leproso. Quando Jesus curava alguém e Ele deixava agora aquela vida, a pessoa ter uma vida social, agora a pessoa pode encontrar as pessoas e dizer: a paz seja convosco, e abraçar as pessoas na rua. Ele agora, se fosse homem, tinha agora a chance e agora tinha a liberdade de poder entrar no templo, coisa que ele não podia. Então, quando Deus chama você e chama pelo nome e te dá um novo nome, Ele está mudando a sua história. Deus chamou Abraão para mudar a história dele para sempre, e uma história por completo. Irmãos, Deus não mudou o meu nome, eu continuo me chamando Eliomar. Mas a esse nome eu ganhei um codinome muito especial, que as pessoas me chamam de Pastor Eliomar. E alguns nem me chamam de Eliomar, alguns me chamam simplesmente de pastor. O que é isso legal? Pastor. É nada mais, nada menos do que o título mais bonito que um ser humano pode ter. Um título mais privilegiado que um ser humano pode ter, que é o de pastor de ovelhas. A responsabilidade que eu tenho de cuidar da vida de vocês, ao ponto de Deus dizer assim: você vai prestar conta dessas vidas a mim, é ou não é um privilégio?
viver sendo um pregador da palavra, estar aqui no domingo à noite, pregando o evangelho de Jesus, falando da graça, do amor, da misericórdia, das coisas que o Senhor nosso Deus faz, é ou não é um privilégio? Sim, Deus mudou o meu nome, Deus mudou a minha história, e quer mudar a sua também. A Bíblia diz em Apocalipse que nós receberemos um novo nome escrito numa pedra, que só nós e o Cordeiro saberá. Só nós e o Senhor nosso Deus saberá desse novo nome. Sim, Deus muda a nossa história. Deus quer mudar a sua história. Aí talvez você esteja pensando: oxe, pastor, eu nasci na igreja, não é que Deus vai mudar minha história mais? Sim, ainda tem coisas que Deus quer mudar em você. Ainda tem coisas que Deus quer transformar, Ele quer moldar em você. E a primeira coisa que Ele te pede hoje é: saia da condição que você está. Seguindo, no versículo 2 e 3, vem a promessa. Você já refletiu nessa promessa? Olha o que diz a promessa: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão bem-aventurados. Irmãos, se Abraão fosse um crente dos dias de hoje, talvez Abraão poderia interpretar esse texto errado. Se Abraão fosse do século 21, meu diácono Edmar, talvez ele interpretasse essa fala de Deus errado. Porque quando o texto diz assim: farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei seu nome famoso, quem te abençoar eu abençoo, quem te amaldiçoar eu amaldiçoe. Pronto, agora minha vida será agora é só vitória, agora é só vitória, vai dar sempre tudo certo. Sim, existem tantos cristãos que pensam isso. Não, quando Jesus me chamar, agora a minha vida vai ser só vitória. Eu vou entregar minha vida a Jesus, porque agora tudo vai dar certo. Eu oro, Deus responde. Eu peço a Deus que amaldiçoe, Deus lá vai e amaldiçoa. Eu peço a Deus que abençoe, Deus vai lá e abençoa. Não. Em nenhum lugar da Bíblia, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar essa ideia, essa teologia de que vai dar tudo certo. Mas com certeza nós vamos encontrar que o que Deus promete não é que a gente só vai ter vitória. O que Deus promete é que Ele sempre estará conosco. O que Deus nos promete é que Ele sempre vai estar com você. Quando Josué se deparou com o povo de Israel, e aí o povo de Israel, trabalhoso como era, e Josué tremeu. Josué falou: Senhor, como é que eu vou liderar esse povo? Eu vi o que Moisés passava com eles. Ainda mais que eles não vão nem me respeitar. Moisés já corou, eles não respeitavam, mas aí eu novo. Deus disse: não, Josué, eu vou ser com você, eu estarei com você. O que Deus promete é que Ele vai estar conosco, e não que a gente só vai ganhar, e não que a gente só vai ter vitória. Aí, no versículo 4, o texto diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão fez o que Deus ordenou, meu irmão. No dia da virada, eu conversei com uma pessoa aqui fora, e a pessoa, aproveitando a mensagem, me falou de como foi o ano. Pastor, esse ano foi uma desgraça para mim, tudo deu errado. E aí foi narrando, né, as coisas. E aí eu pergunto: será que essa pessoa, ou será que você que está aqui nessa noite, realmente tem feito tudo que Deus ordenou? Tudo que Deus tem ordenado? O texto diz: Ló e Abraão partiu como Deus havia ordenado. Se Deus dá ordem, Deus cumpre. E se Deus cumpre, nós devemos confiar. No versículo 7 o texto diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Pronto, meu Deus. Pronto. Pensa comigo. Você vem, pensa comigo aqui, minha história aqui. Eu venho da Bahia, chego em Vila Velha, Deus fala assim: Leomar, a sua descendência eu darei essa terra. Aí agora se coloca no meu lugar. Eu olho e falo: mas Senhor, e esse povo todo que está aqui?
Eles chegaram primeiro do que eu, é tudo deles. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 27, Jesus diz uma frase linda que todo cristão nunca deve esquecer. Isabelle, Jesus diz assim, o meu e o seu Jesus: aquilo que parece impossível para os homens, é possível para Deus. Tudo que parece impossível para você, para o seu Deus é possível. Nunca esqueça disso, criança. Quando Deus disse a Abraão que daria, Ele daria mesmo. Quando Deus disse, Abraão, está vendo essa terra aqui, essas terras aí? Abraão olhou, estou vendo, pois é, darei a sua descendência a essa terra. E deu, porque o que Deus promete, Deus cumpre. O que pareceu para Abraão ali algo impossível, meu Deus, e esse povo todo que está aqui? Abraão, está falando sou eu. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Aleluia. Então, meus irmãos, ainda no versículo 7, tem uma outra expressão linda aí. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, naquela época, eles tinham esse costume de levantar um altar ali, invocar o nome do Deus deles ali, e ali eles passarem, as pessoas verem o altar e imaginar, olha, foi erguido a um Deus. E no nosso caso aqui, ao Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Deus não nos pede hoje que a gente saia montando um altar aonde a gente for, mas Deus pede uma outra coisa que é a mesma coisa. Sabe o que, Micácia? O altar que Deus nos pede hoje é o testemunho. Por onde você passa, meu irmão, minha irmã, e você dá um bom testemunho, é como se você estivesse deixando um altar ao Senhor ali. Por quê? Porque a pessoa, sobretudo uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, como a gente conhece, ela vai dizer, olha, verdadeiramente, este moço é um moço de Deus, olha a obra que ele fez aqui, olha que coisa linda que ele fez, olha que bênção é a vida dele, olha que bênção é a vida dela, é como se fosse um altar dedicado ao Senhor. Portanto, deem bom testemunho onde quer que vocês vão, seja lá onde vocês estiverem, sempre lembre-se que você é um servo de Deus, e que as pegadas do servo de Deus ficam ali. Portanto, no versículo 8, o texto diz assim, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Novamente, Abraão passa por uma nova terra e novamente ele constrói, irmão Zélio, um altar e invoca o nome do Senhor e cultua o Senhor. Meus irmãos, assim viveu Abraão, construindo altares ao Senhor, invocando o nome do Senhor, cultuando a Deus aonde ele passava. Se tinha alguém, Zé Carlos, que não conhecia o Senhor, através de Abraão, essa pessoa conhecia o Deus Todo-Poderoso. Através de Abraão, as pessoas conheciam aquele Deus que eles nem conheciam direito. Se vocês pararem para lembrar, lá em Atos, quando Paulo entra na cidade de Atenas, está cheio de imagens, cada uma dedicada a um Deus, e tinha um altar, que estava escrito assim, ao Deus desconhecido, sem imagem. Por que estava sem imagem? Porque ninguém conhece a Deus ao ponto de fazer uma caricatura de Deus. Esse Jesus que a gente vê aí, americanizado, de cabelo de chapinha, de olho azul, é uma imagem de Jesus americano, né? Que foi inventada, mas Jesus parecia mais aqui com Zé Carlos, com certeza. Portanto, meus amados irmãos, o Deus de Abraão, que ninguém conhecia, com o seu testemunho, com a sua vida, com o seu comportamento, Abraão pregou para aquelas pessoas daquele tempo. E no versículo 9, ele diz, depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. O que será que fez ele nessa cidade, irmãos?
O que é que será que Abraão fez lá, Lucas? Exatamente. Com certeza, Abraão edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Abraão deu um bom testemunho acerca do nosso Deus. Amém? Amém. E eu pergunto para vocês, para finalizar a mensagem, o que aprendemos por fim com toda essa história de Abraão? O que é que você, Leal, sai daqui dizendo assim: Senhor, deixa eu guardar aqui no coração, porque eu aprendi isso com o Senhor e eu vou guardar. Marcos, preste atenção, vou compartilhar com você 5 coisas que eu aprendo e que você comigo aprende nesta noite. A primeira coisa, aprendemos que precisamos ser sensíveis à voz de Deus, de tal forma que possamos não confundi-la com a nossa própria voz interna. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu converso comigo mesmo. E o seu eu não fala dentro de você? Você não fica ali falando? Às vezes até grita, não é? Eu já contei para vocês que eu tenho uma forma de desabafar, né? Quando eu estou assim, cansado, quando eu estou assim, como eu estou com capacete mesmo, eu estou cada grito. Se alguém disser para vocês que me viram passar gritando ali na quinta ponte dia desse, foi eu. Foi eu, gritei. Aquilo me desestressa, Alberto. Me desestressa, me despressuriza. Se alguém contar para você, alguém postando Pato Branco gritando, foi eu mesmo. É verdade, foi eu. Essa voz que há dentro de nós nos engana. E às vezes tem tanta gente que fala: Deus está falando comigo. Não é você pensando, Deus. É você conversando com o seu eu. Então cuidado, tenha sensibilidade para entender o que de fato é a voz de Deus bradando em seu coração. A segunda coisa, aprendemos que Deus nos chama onde estamos e como estamos. Você está lá todo lameado no pecado, né, Zé Carlos? Viveu 15 anos lameado no pecado, né, Zé? Deus foi lá e te chamou. Onde você estava? Como você estava? Porém, apesar de Deus nos chamar como estamos e onde estamos, Ele nos chama para viver na condição e na direção agora dEle. Quando Deus te chama, Zé, não é mais para viver na condição que você está e como você está. Agora é para viver na direção e na dependência dEle. Portanto, onde você está hoje, qual a circunstância que você se encontra, Deus está chamando você para sair daí. Mas não é para continuar como você está, agora é para como Ele quiser. Terceira coisa que nós aprendemos com esta mensagem e a vida de Abraão é que nós aprendemos a andar na rota traçada por Deus. Nós aprendemos que andar na rota traçada por Deus não basta apenas ter fé, é preciso ter obediência também, irmão Volker. Para andar como Abraão andou, não é preciso só ter fé. Não, eu tenho fé, é preciso também obedecer. Lembrou aí bem? É preciso obedecer a quem nos fez bem, nos abençoou, né? Mexeu comigo. Tem uma musiquinha infantil assim, né? Eu te agradeço. Queridos irmãos, não dá para só ter fé, é preciso também ter obediência. Porque somente sendo obediente eu podia sair de uma terra e ir para um lugar onde Deus me mostraria sem dizer para onde mostraria. Ou melhor, Ele me mostraria, mas sem dizer para onde seria. Ele falou: eu vou mostrar, venha. Então, aprendemos que Deus nos chama de onde estamos e como estamos para vivermos na condição e direção dEle. Aprendemos a andar na rota traçada por Deus. Isso quer dizer que não precisamos só ter fé, mas também obediência. Quarta coisa, aprendemos que para termos uma vida nova, ou uma nova vida com Deus, precisamos deixar a mochila que carregamos e trocá-la pela cruz. O que é essa mochila que eu sempre falo? Quando a gente se converte, a gente vem desse mundo cheio de bagaço nas costas.
Por isso, que quando a gente levanta a mão e diz eu quero aceitar Jesus, a primeira coisa que a gente sente é o quê? Como se tivesse saído uma tonelada das nossas costas. Não é assim, irmão? Não é assim, irmã Elite? A gente sai leve da igreja, não é? É porque a gente largou aquela mochila. O que era que tinha nessa mochila? Pecado, consciências pesadas, cheias de arrependimentos, cheio de coisa ruim que a gente fez. E aí quando a gente larga essa mochila, Jesus diz, agora vai ali atrás daquela porta e pega a sua cruz e venha. Quando a gente sai, Wesley, com essa cruz de Cristo, ela é leve, porque Jesus disse que é leve. Então quando a gente sai com essa cruz de Cristo, a gente sai em direção ao Senhor e o Senhor deixa bem claro para nós. É preciso deixar a cruz. Paulo entendeu isso e disse em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo agora é uma velha criatura. Não é velha não? Agora é uma nova criatura. As coisas velhas continuam com ela, seguindo ela. Não é assim não? Como é? As coisas velhas, ó, passou. E é por isso que a gente sente essa leveza. Porque a gente troca o bagaço da nossa trouxa, da nossa mochila do mundo, pela cruz do Senhor. A quinta coisa que nós aprendemos é que aprendemos que onde Deus nos conduzir, devemos viver em adoração, devemos viver invocando o seu santo nome e edificando um altar para Ele. Antigamente eu morava nessa rua aqui. Essa rua tem um altar em cada porta de um vizinho meu. Se eu estiver mentindo ali, você pode dar uma vez e dizer assim, mentira, pastor está mentindo. Eu acho que eu invoquei um altar em cada porta de cada vizinho meu. Porque cada vez que eu passo de moto aí, só para matar a saudade da rua e para gritar Valentina, o pessoal fala, pastor, que saudade. Então não é essa daí. Irmãos, teve um menino da minha rua que me fez uma proposta. Ele falou assim, pastor, não vá não. Faz o seguinte, quanto é que você paga nessa casa aí? Aí eu falei com ele, R$600. Ele falou, então a sua lá é maior, é mais bonita, aluga aquela de lá por 1.000 e fica aqui. Você paga aqui, ela vai ficar com 400. Não chove, irmãos, não falou isso. Coisa linda. Eu te pergunto, se você se mudar da casa que você está hoje, você vai deixar altares ali que você construiu? Você vai deixar ali muita saudade para aquelas pessoas? O testemunho, esse é o altar, né? Quinta e última coisa, meus irmãos, para onde Deus nos conduzir, devemos viver em adoração, invocando o nome dEle, edificando um altar onde quer que a gente deixe. E lembre-se, quando Deus nos chama, Ele nos direciona. Deixe o Senhor seguir os passos da sua vida. Somente assim você chegará na sua terra prometida, que eu não sei qual é. A minha terra prometida, essa chamou-se Vila Velha, Ilha das Flores. De fato, de verdade, este lugar e esta igreja tem sido a terra que brota dela leite e mel. Uma mistura gostosa, né? Aí a gente pode pegar um pouco a culinária do irmão João Batista, a gente torra aí um gafanhotozinho, né? Mel do mel silvestre, e ó, que delícia, velho! De fato, de verdade, esta terra é a minha terra prometida. Aquela varoa é a varoa que Deus escolheu para mim, porque eu saí de uma condição. E você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, você que me ouve aí, Deus chama você também, e Deus está bradando no seu coração. Seja sensível à voz do Senhor, ouve a orientação que Deus quer te dar, tá certo? Assim eu finalizo o culto desta noite te pedindo que você guarde essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Vamos orar? Pastor Leandro, eu sei que você está de férias, eu nem te convidei para pregar, mas para orar pode. Por favor, meu pastor, obrigado.
Olha aqui, o Senhor, vem cá, você está de férias, você está de férias de terra. Vem cá, Ian. Pode dar uma salvação. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Deus, eu quero agora louvar o Senhor por tudo que tem feito por nós. Obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado porque a tua boa mão está sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa palavra que veio ao encontro dos nossos corações. Que o Senhor possa nos direcionar e impulsionar os nossos corações a seguir e fazer a tua vontade, Deus. Que o Senhor possa nos colocar onde o Senhor desejar, Deus. Que não seja o nosso coração que guie as nossas decisões, mas que seja o Senhor, Deus. Nós pedimos isso, imploramos o teu perdão, Deus. Imploramos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque durante as nossas vidas e o nosso dia a dia fazemos tantas escolhas erradas e muitas vezes seguimos aquilo que o nosso coração manda. Mas nós não queremos mais isso, Deus. Nos liberte das nossas vontades, nos liberte dos nossos pecados e nos leve para a terra que manda leite e mel, Deus. Nos leve para a tua vontade, nos leve para as bênçãos do Senhor, e onde colocarmos as plantas dos nossos pés, sejamos luz e bênção para as pessoas, sejamos abençoados pelo Senhor. É essa oração que fazemos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém, meninos? Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos acompanhando online, Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, te faça prosperar, que esse ano de 2023 seja uma bênção para você. E para você que está aqui também, eu só queria falar uma coisinha para você, ó. Não se apeguem a este templo. Apesar de que a gente está fazendo o melhor, mas não se apegue a este templo. Tá bom? Por quê? Porque o seu lugar não é aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês. De verdade, Deus sabe o que eu vou falar para vocês. Eu não imaginei que a gente chegaria ao ano 2023. Eu não me imaginei. Eu fiquei pensando sempre, será, meu Deus, será? Por quê? Os sinais da vida de Cristo estão cada vez mais evidentes. Tem essa impressão, pastor? Eu não imaginei, mas chegamos. Tudo bem. Se chegamos, vamos dar continuidade à obra. Bora fazer. Vamos ter que fazer, bora fazer. Tá. Mas os boletos que ficarão aí, ficarão para quem ficar. Pagar. Por isso eu estou dizendo, não se apegue. Que Deus e Cristo nos abençoe, que todos nós sejamos arrebatados com Cristo, para morarmos eternamente com Ele. Não quer ser arrebatado, não? Não quer pagar o boleto, né? Então permanece firme para ir morar com o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Deixe, por favor, chegar lá no portão, que eu quero cumprimentar você. Oração silenciosa, o culto está encerrado, o pessoal do louvor faz aqui o pós-culto. Queremos o seu nome engrandecer.